Olá, Câncer! Seja muito bem-vindo ao canal Mensageira do Sol. Eu me chamo Camille e hoje eu vou estar fazendo uma leitura intuitiva sobre o seu signo. Lembrando que essa leitura ela vale para os próximos 7 dias, mas ela é atemporal. E não importa o dia que você está assistindo, o que você vai ver é que, da data que você está vendo esse vídeo, é que essa mensagem vai valer e ela vai chegar até você. Ouça toda essa mensagem. Aquilo que não ressoar para você, deixe para outra pessoa, já que a gente está fazendo aqui uma leitura coletiva para o signo de Câncer. Pegue aquilo que faça sentido para o seu coração, tá certo? É uma leitura para Sol, Lua e Ascendente em Câncer. Vamos começar. Peço permissão aos seus guias e mentores espirituais para que eu possa acessar a sua energia e ter discernimento para passar a mensagem do universo nesse momento para você. Bom, Câncer, a primeira carta que eu vou tirar para você é uma carta que vai falar sobre a energia dos próximos 7 dias. É uma carta que vai representar a energia principal desses dias. Então, vamos ver. Saiu aqui o 6 de copas. Vamos ver as demais cartas que temos aqui para você. Vamos lá. Olha só, Câncer, vamos começar aqui com um pouquinho de atenção. Essa carta ela é uma carta boa, tá certo? Não é uma carta ruim, mas ela vem falar pra gente sobre memórias, sobre saudade, sobre lembranças. E assim, no momento de hoje, eu não tô falando ainda da sua energia pra frente, tá? Eu tô falando que hoje você tá vivendo um momento tranquilo, um momento calmo, sabe? Você tá com saúde, a sua situação financeira tá ok, ela pode não estar a melhor possível, mas você não está passando nenhuma necessidade, tá tudo certo, tá? Mas pode ser que você esteja lembrando de certas situações do passado, pensando talvez que lá atrás as coisas estavam melhores, que você se sentia melhor. Talvez a sensação seja de resgate, sabe? De falar assim, vou dar um exemplo. Nossa, eu preferia a pessoa que eu era antigamente. Eu preferia do jeito que eu era, porque naquele momento eu encarava as coisas de um jeito melhor. Ou, por exemplo, nossa, eu preferia quando... Vou dar um exemplo, é uma questão de exemplo, tá, gente? Eu preferia na época em que eu morava com os meus pais, porque agora morando sozinho tá mais difícil. São situações do passado. Pode ser qualquer coisa, gente, um relacionamento. Nossa, eu tô casada hoje, mas quando eu penso no meu ex-namorado, era melhor. Então, assim, pode ser que você esteja pensando e revivendo, sabe? Situações lá de trás. Ou, se não for o seu caso, pode ser o caso de outras pessoas, ou até o seu também, se não for esse caso do passado, você tá mirando muito no futuro. Então você tá pensando assim, nossa, tá tudo bem, tá tudo certo hoje, tá? Mas eu não tô ligando, porque eu quero saber lá na frente. Eu quero prosperidade, eu quero um novo relacionamento,
eu quero, não sei, eu quero um trabalho diferente, esse aqui tá bom, mas tá me pagando bem, mas eu não quero esse. Então, o que essa carta vem falar é o seguinte: você não tá vivendo o presente. Você tá vivendo ou no futuro ou no passado. E é ruim, porque é bom você lembrar do passado, sim. E é bom você planejar um futuro, sim. Mas quando você dá toda a atenção para um ou para outro, você esquece do presente. E acaba que existem certas coisas que podem acontecer na sua vida ou estar acontecendo que você não vai se dar conta. Então, voltando para cá, tá? Nesse caso, você tem que ter esse ponto de atenção, tá bom? Viver somente do passado ou somente do futuro pode te aprisionar. Então, gente, entendo essa situação. Até porque o que acontece? Aqui no jogo de vocês, sai a carta da torre. Então, é importante que você entenda que existe uma energia de algo que precisa ser cortado. Vai acontecer uma espécie de uma finalização difícil. Algo na vida de vocês se encerra, tá bom? Porque a gente tem aqui tanto a torre quanto o 10 de espadas, ele vem encerrar alguma coisa. E aqui a gente já tem o as, então ele vem encerrar para recomeçar, tá certo? Encerra-se aqui para recomeçar. Acontece que a carta da torre, ela é aquela carta que ela vem nos alertar que a gente precisa passar por certas situações na vida. E houve alguma situação na sua vida em que veio se arrastando aquilo. Aquilo veio se arrastando por algum tempo, tá bom? E talvez você não tenha encerrado aquilo. Você não tenha, digamos, você não quis colocar um fim naquela situação. E quando você não coloca esse fim, a torre vem e ela coloca esse fim por você. Então, aqui está você, tá? Você estava aqui no ninho e você sabia que vinha a tempestade. E que quando essa tempestade chegasse, o seu ninho seria destruído. Mas, ao invés de você voar e, como esse pássaro aqui está fazendo, você voar e ir logo para outro lugar, você ficou e você esperou a tempestade. E aí a tempestade veio, destruiu o seu ninho, e agora você vai ter que catar os caquinhos para ver o que dá para aproveitar do prejuízo da tempestade, para você ir lá na frente se reconstruir. Então, assim, não é que a torre seja ruim e que o que eu esteja te falando vai ser ruim para você. Você vai achar que é ruim, você não vai entender por que você está passando por isso, você vai se questionar, vai se perguntar por que eu, por que comigo, mas talvez você deixou essa situação se arrastar, sabe? Pode ter sido por medo? Sim, pode ter sido por medo, pode ter sido por uma questão de apego, como fala aqui, pode ter sido por uma questão de apego, mas você, no seu íntimo, até já imaginava que teria problemas, que as coisas não iam sair, né? Mas você deixou. E aí agora você está sendo chamado, ou você vai ser chamado, se você ainda não está sentindo essa energia, a se reconstruir. Aqui tem o as de espadas. Então você vai ter que entender e passar por isso, sabe? Atravessar essa situação. Confiar nisso. Pode ser que seja, sabe, é um fim certo. Eu não sei te dizer se refere a uma pessoa, a uma situação, a uma leitura coletiva, e aqui pode ser uma coisa ou outra, tá? Mas essa finalização, ela deve acontecer. Eu imagino que você não, apesar de você estar levando isso, arrastando isso no tempo,
e tudo mais, mas você não contava que fosse acabar, que fosse ser desse jeito. Eu posso estar falando aqui para você de uma relação amorosa, de uma relação profissional, no seu trabalho, algum familiar, algum amigo, algum sonho, alguma coisa desse tipo, que vai ser encerrado, sabe? Alguma área da sua vida, ela vai ter um ponto final. E você vai ficar se sentindo sem esperanças. Você vai achar que essa perda, ela foi muito grande e você vai ficar achando que está sem chão, tá? Mas o que você precisa focar é em recomeçar. Então, o AIS, ele vem falar o quê? Existem novas possibilidades para você. Você só precisa ter a clareza, ter o entendimento dessa luz que você vai receber e enxergar e perceber as coisas de uma forma diferente, de um ângulo diferente. Não vai adiantar você olhar as coisas do mesmo modo. Não vai adiantar você ficar se apegando, mas antes era assim, e por que que veio e aconteceu isso, e por que que acabou, e por que que não deu certo, o que que eu fiz de errado, o que que eu fiz de certo, não adianta. Essa não é a energia é deixe para trás, deixe para trás. Olhe a situação agora para frente, recomece, sabe? Você tem tudo para recomeçar de uma forma boa, de uma forma vitoriosa, sabe? Entenda uma coisa, assim como a espada, nós temos a ideia e a razão. A ideia, ela cria a nossa realidade. O que está no campo das ideias, o que você sonha, aquilo que você imagina, você pode colocar em prática. E o lado racional da nossa vida, a nossa área lógica, ele cria confiança de determinar a verdade sobre alguma coisa na vida. Então, a espada e a faca, ela tem 2 gumes, normalmente, né? Então, assim, entenda que quando a gente tem uma pessoa que tem uma ideia boa, que tem um lado mais honesto e mais gentil, ela pode nos dar coisas boas, né? E se a gente tem uma pessoa que ela tem um lado mais sombrio e ela tem ideias mais maliciosas, ela pode manipular a gente e ela pode fazer coisas contra a gente. Mas a gente tem o poder sobre nós e você tem o poder de cura sobre você. Se alguém te fez algum mal, se alguém te enganou, se alguém te traiu, se alguém mentiu para você, se alguma circunstância se apresenta assim, você tem poder sobre isso. E não o outro tem poder sobre você. Você tem o poder de cura, sabe? Então haja com a sua razão. Entenda, veja que você pode recomeçar e deixar isso que não te faz bem para trás. Você vai ter medo, e sim, isso é normal. Você tá vendo que, como eu falei aqui, que as coisas elas estão bem, que você tem prosperidade, você tem saúde, as coisas estão caminhando de uma maneira boa e você não quer perder isso. Você quer manter isso para você para sempre. Mas entenda que a vida ela é feita de ciclos e não adianta a gente ficar adiando certas coisas na vida. Não vai adiantar você querer se iludir e querer se enganar e ir levando a situação de um jeito em que você vai viver enganado. Entenda que é melhor você perceber isso hoje, o quanto antes. O medo de perder, o medo de amanhã você estar fora do eixo, ele vai te comprometer. Então, o que você pode fazer é usufruir esse momento que você está vivendo, usufruir das suas alegrias, usufruir da sua felicidade, do que você tem hoje, e não se apegar tanto ao medo e ficar mirando no passado e mirando no futuro, apavorado com o que vai acontecer, apavorado que você vai perder alguém ou alguma coisa. Usufrua do que você tem hoje. Você tem hoje
o que você colheu, você está colhendo o que você plantou. Usufrua disso. Não seja tão autoprotetivo, porque às vezes você tentou evitar esse embate. Você tentou postergar isso e uma hora as coisas, a torre vem cobrar a sua atitude que você não teve. Então, não tenha medo. Enfrente as coisas da melhor maneira que você puder, enfrente de frente. E aí, a gente tem o 9 de paus, que vem dizer para você o seguinte: diante dessa situação aqui que a gente tem, você vai passar por esse final desse ciclo. Algumas coisas vão ter que desmoronar para você se reerguer. Mas, para que você não seja atingido de uma maneira tão ruim, você tem que começar a estabelecer barreiras e a se proteger, sabe? Isso seria o mais acertado no momento, porque, por exemplo, a gente tem aqui na imagem uma chama. É mais ou menos isso que você tem que fazer. Você tem que criar uma chama, um fogo como barreira, sabe? Como proteção. É a luz no meio da escuridão. Então, você precisa se unir com pessoas que gostem de você, que queiram o seu bem, que você possa realmente confiar. Você vai saber quem são essas pessoas que você vai poder confiar. E é nelas que você vai ter que se unir. E quando você se unir com essas pessoas, você vai começar a ouvir conselho de pessoas que talvez estejam enxergando a situação melhor do que você. Quando a gente vê aqui um homem mais velho, mais sábio, e a gente vê aqui na carta pessoas mais jovens escutando ele. Então, você precisa ouvir mais. Pode ser até uma questão de sim, uma pessoa, alguém da sua família, um amigo, que possa ter um pouco mais de entendimento, que esteja olhando essa situação de fora e consiga te aconselhar. Pode ser os seus guias, os seus mestres, os seus mentores espirituais. Então você pode meditar, você pode pedir essa resposta, esse auxílio deles para lhe ajudarem, tá? E pode ser mais fácil de você encarar essa situação e conseguir recomeçar. Então, ainda que surjam esses obstáculos aqui, essa situação é uma parada forçada, você vai ter que parar um pouquinho, colocar o pé no freio, respirar, refletir, entender o que está acontecendo, essa situação essa energia aqui que vai acontecer, respirar e entender que você não está no caminho errado. Você pode se perguntar se você está agindo errado, se você está no caminho errado, e entender que você está sim no caminho certo. Nesse momento, ocorreu uma pausa no seu percurso, na sua jornada, e é uma parada forçada na sua vida. Mas não significa que você errou. Isso aconteceu porque tinha que acontecer. Talvez porque você deixou ir longe demais. E foi o momento que o universo chegou e disse para você: basta, isso não é bom para você e eu vou cortar da sua vida. Mas siga firme e não desista. Pode ser apenas uma parada na sua rota, mas não é um desvio para você mudar de caminho. E aí você vai precisar de força, de coragem, para você descobrir como é que você vai acessar esse novo caminho aqui, tá? Como é que você vai recomeçar? Você tem o imperador que vem te falar que você vai ter sucesso, que você vai sim alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, mas você tem hoje aquilo que você precisa para chegar onde você quer, para alcançar o que você quer. Mas você vai precisar, para recomeçar a sua jornada, deixar o que é do passado para trás e o que é o do futuro, você vai ter que apenas pensar em você, entender que quais são os seus sonhos e quais são os seus objetivos. E que agora é um recomeço. E encarar isso como um recomeço com força e coragem e determinação.
E também muita disciplina, porque o imperador é a carta que vem falar sobre a ordem, sobre a disciplina, sobre a responsabilidade. Encarar que um novo caminho, ele não começa fácil. Ele vai ter os seus obstáculos, os seus percalços, e tudo bem. Mas que você está aqui, você tem a situação sob seu controle, e você vai ter a sua disciplina, você vai seguir suas regras para ir atrás daquilo que você quer. Você vai plantar o as lá na frente, agora, na verdade, para colher o 10, para colher o sucesso e a vitória, tá certo? Eu espero ter te ajudado com essa mensagem, ter te esclarecido. Sinceramente, do fundo do coração, foi uma tiragem que ela vem falar de um recomeço, mas ela também vem pedir para que esse recomeço só dependa de você e dependa de como que você vai agir daqui para frente. Não tarda em agir como você fez aqui, porque as coisas elas podem vir e serem cortadas de uma maneira mais abrupta. E eu espero ter te ajudado, ter te esclarecido e gostaria que você seguisse os conselhos aqui nas cartas para você, que vai dar tudo certo, tá certo? Eu espero muito que a gente se veja no próximo vídeo e que o universo te guarde e te proteja. Até o próximo vídeo.